Oi, time! Muito boa tarde. Globo Esporte chegando e sextando. E agora mudar um pouquinho de assunto, falar de Atlético, porque o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, né, contra o Bragantino. E aí, Milito vai de time misto, ó, tem transmissão da Globo. Com time reserva, você quer saber, Lúcio? Porque o foco do Galo a gente sabe que tá nas Copas, né? Já deixaram Lembrando claro. que tem sorteio hoje à tarde da Copa do Brasil, o jogo contra o Vasco, vai ser em casa ou fora de casa o primeiro jogo. Mas esse jogo contra o Fluminense é decisivo no meio de semana. Ele vai poupar os caras, eu imagino. Vai ter esse sorteio aí hoje, estaremos de olho. Valeu, viu, Estaremos acompanhando. Prazer, sempre, sua claro. companhia. Prazer meu, então, sempre. Agora, vamos incluir a Bonucci aqui na resenha, ó, porque ela já tá lá na cidade do Galo. E aí, Bonucci, conta pra gente. É um olho na Libertadores, mas não pode deixar o Brasileirão de lado, né? Boa tarde. É isso, Lud. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. O Atlético treinou hoje de manhã aqui na cidade do Galo. O time ainda faz mais um treino amanhã à tarde para esse confronto contra o Bragantino. Ao que tudo indica, como disse o Henrique, Milito vai poupar jogadores pensando na Libertadores. Mas, dois atletas não devem estar disponíveis nem para o jogo de domingo, nem para o de quarta-feira. O lateral direito Sarabia com uma lesão muscular na coxa e também o meio-campo Otávio com lesão no ombro esquerdo. O próprio Milito adiantou na última entrevista coletiva que esses dois devem demorar um pouquinho a mais de tempo para se recuperar. Vargas e Zarate também seguem no departamento médico. A novidade hoje por aqui é que o atacante Alisson iniciou nessa sexta-feira o processo de transição. Ele que está fora há quase um mês se recuperando de lesão na coxa. Ludi. Valeu, Bonucci, bom almoço pra você. Domingão, tem o Galo no Campeonato Brasileiro, depois Libertadores e o Galo vai ser o time da virada, vai despachar o Flusão, mas primeiro, olho no Bragantino. Quem tem as informações do Atlético aqui no Rádio Esportes é o Cláudio Rezende. E aí, Rezendão, Galo já está pronto, definido? Milito já tem a estratégia para esses dois jogos? Um abraço, boa tarde, Rezendão. Um abraço, boa tarde, Thiago, boa tarde aqui aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesta sexta-feira. Por enquanto não, Thiago, treinamento agora pela manhã, o Galo ainda tem uma atividade neste sábado à tarde, quando o Milito define como que ele vai fazer, né? Qual que vai ser a estratégia dele para esse jogo? O Milito tá numa encruzilhada, viu, Thiago? Ele vai quebrar a cabeça. Por quê? Muita gente vai falar, é que time reserva completo, porque o jogo é quarta-feira. O jogo do ano pro Galo, né? O mais importante até aqui é esse contra o Fluminense. O Galo tem que, inclusive, vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar, para chegar às semifinais, ou por um gol para levar para os pênaltis. Então o Galo tem aí uma situação inédita. Até aqui, em outros mata-mata, o Galo sempre pelo menos trouxe empate pro segundo jogo. Agora não, vem com derrota e por isso tem que estar todo mundo inteiro na quarta-feira. Por outro lado, Thiago, os 3-0 pro Bahia deixou todo mundo preocupado no Atlético. Não pode ficar perdendo desse jeito, porque aí o moral vai lá embaixo de todo mundo. Fica essa dúvida. E nesse jogo contra o Bahia também teve uma outra situação, né, Thiago? Ele colocou o time praticamente reserva, escalou o Hulk, Batalha e o goleiro Everson de início, mas aí o Saravia entra no segundo tempo e lesiona. E aí ele perde o Saravia para os 2 jogos, né? O Saravia já não jogou quarta-feira e não vai jogar a próxima quarta. Além do Saravia, ele já não vai ter contra o Fluminense Otávio, Vargas e Zarate. Então ele tem 4 jogadores importantes, 3 titulares. O Vargas poderia ser um reserva imediato aí para Libertadores, já não vai jogar. Então, tá nessa dúvida aí o Milito, Thiago. Não pode ficar perdendo ponto no Campeonato Brasileiro, mas também não quer arriscar perder mais jogadores por lesão antes de um duelo como esse contra o Fluminense. Comentaristas do Rádio Esportes, Alexandre Simões e Ale Oliveira. Começo com você, Ale. Faca no pescoço do Milito, né? Porque agora não tem pra onde correr. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Como faz o Milito pra domingo, pensando, obviamente, projetando o jogo do meio de semana contra o Fluminense? Boa tarde, Ale. Muito boa tarde, Thiago Reis, aos companheiros, a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É uma situação delicada, né? Porque no Campeonato Brasileiro a coisa não tá boa, mas não é de hoje, não, né? O time hoje tá mais perto da zona do rebaixamento, 8 pontos, do que do G6, 9 pontos. Não vou falar nem do líder, porque aí são 20 pontos. Tá 8 pontos do rival Cruzeiro. Então a campanha muito fraca, né? A 4ª pior defesa da competição. Uma vitória nas últimas 6 rodadas do Brasileirão. Mas, sinceramente, eu acho que agora é hora de focar. Não é questão nem só de descansar e de preservar, assim, por causa das lesões e tal. É de se preparar. Então, se você tem uma semana inteira
pro jogo mais importante do ano, que para mim é contra o Fluminense, você tem uma recuperação mais adequada, você tem uma preparação mais adequada, porque os caras que, se não jogarem no fim de semana, eles vão treinar pro jogo contra o Fluminense na Libertadores. Então acho que você tem todo um cuidado, não é só descansar não, todo um cuidado, uma preparação mais qualificada pensando na Libertadores, e é isso que eu faria, independente da situação difícil no Campeonato Brasileiro. O Alexandre Simões, seria time totalmente reserva para o domingo, do Everson ao Hulk, todo mundo fora? Outros times já deram exemplo disso, né? O São Paulo, por exemplo, que enfrentou o Cruzeiro no último fim de semana, bem assim. E o Galo? Mas o brasileiro tá com a corda no pescoço. Boa tarde, Simões. Boa tarde, Thiago. Olha, Thiago, é uma situação, é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Até porque o Atlético viveu um trauma recente de colocar um titular no jogo e perder o cara para os 2 jogos de mata-mata contra o Fluminense, que é o Sarabia. E um jogador importantíssimo, né? Importantíssimo por quê? Porque o Mariano, que é o reserva dele, não faz uma boa temporada e pouco foi utilizado. Tão pouco que o Milito preferiu colocar o Fux na lateral, uma experiência que já tinha dado errado, por exemplo, contra o São Lourenço, na Arena MRV, né? Que o Reale fez um carnaval em cima do Bruno Fux, e que no Maracanã foi de certa forma traumática quando o Mano Menezes inverteu o Arias de lado e passou ele pro lado esquerdo. Então é uma situação extremamente complicada. O Milito precisa vencer o jogo, no mínimo por 1 gol de diferença, para ir para os pênaltis, ou por 2 para poder classificar. Então eu particularmente, não colocaria titular em campo no domingo contra o Bragantino. Eu daria prioridade total e absoluta a esse jogo da volta contra o Fluminense. 12:20, o Cláudio Rezende. Vamos fazer o seguinte? Sim. Aquela apuração de momento, bilheteria, site. Eu quero saber previsão de público para domingo. Ingresso, muita gente já perguntando de ingresso também para quarta-feira. A massa tem que apoiar, é hora de abraçar o Galo, hein? Não tem nada perdido. A massa tem que apoiar o Galo no domingo e também no meio de semana. O Brasileirão não pode ser deixado de lado. Você volta já com previsão de venda de ingresso, que já foi vendido, que tem à disposição pro torcedor do Galão da Massa, Rezende. São 2 jogos decisivos, Cláudio. Combinado, Thiago. Inclusive pro jogo de quarta, a venda começou agora há pouco, 11 horas da manhã. Então a turma já tá podendo comprar. Daqui a pouco a gente traz detalhes aqui no Rádio Esportes. Só para complementar a informação do Wellington Campos, Thiago, estão no Rio de Janeiro para esse sorteio de mandos de campo, 14h, presidente Sérgio Coelho e o Vitor Bage, diretor de futebol do Atlético, então a cúpula do Galo, para acompanhar de perto lá, né? Se o Galo decide em casa ou fora contra o Vasco, Thiago. Boa, valeu, obrigado, Cláudio Rezende, já, hein? Tudo para você. Alô, torcida do Galo. É encher a Arena MRV domingo e no meio de semana, hein? O Flusão, Flusão, pode esperar. O Galo vai despachar o Fluminense também na Libertadores. O Mengão não aguentou no jogo de ida, agora vai decidir tudo no Uruguai. O Galo também perdeu no Maraca e vai decidir tudo quarta-feira contra o Fluminense. Antes tem o Bragantino. A massa do Galo vai abraçar? A massa do Galo vai empurrar? Tenho certeza que sim. Me conta, Cláudio Rezende, situação de momento de venda de ingressos para os jogos do Atlético na Arena MRV, Rezendão. Vamos lá, Thiago. Começou agora há pouco, 11 horas, venda de ingressos para o jogo de quarta-feira, o jogo da Libertadores, com bilhetes mais caros do que domingo, a partir de R$50 para sócios Galo na Veia, a partir de R$90 aí pro ganha sócio, né, inteira, para esse jogo contra o Fluminense. É casa cheia, né, Thiago? Expectativa aí de 40 mil torcedores para mais e também uma renda monstruosa na quarta-feira. Para domingo, Thiago, a parcial de ingressos começaram a ser vendidos. Os bilhetes na quarta-feira, até aqui cerca de 15 mil vendidos. Para o jogo contra o Bragantino, o torcedor também fica naquela, né? Tem 2 jogos na semana, se tem que escolher, possivelmente escolhe o jogo da Libertadores, mas tá aí 15 mil ingressos para esse jogo a partir de R$27 para sócio, é mais barato. Domingo, Arena MRV. É bom destacar, né, Thiago, que é um horário bom, 4 horas da tarde, horário do futebol mesmo, horário nobre. No domingão, Arena MRV, 4 horas da tarde, Galo e Bragantino, para também a turma ver algumas caras novas no Galo, jogadores que atuam menos, né? Esse jogo aí, possivelmente o Milito vai colocar, a gente já vinha falando, um time alternativo, parecido com aquele que jogou contra o Bahia. Então,
2 jogos na sequência, é casa cheia na quarta e até aqui 15 mil vendidos pro jogo de domingo, Thiago. Boa, Cláudio Rezende, é hora da massa apoiar o Galo, abraçar o time do Atlético nesse momento importante da temporada.